Não vos espanteis, filhas, das muitas coisas que é necessário considerar antes de dar início a esta viagem divina, que é caminho real para o céu. Indo por ele, ganha-se inestimável tesouro. Não é muito que, a nosso parecer, nos custe caro. Tempo virá em que se entenda como tudo é nada em comparação de tão grande prêmio. Tornando agora aos que querem seguir sem parar até o termo, que é chegar a beber desta água da vida, direi como há de fazer quem principia. Importa muito, e acima de tudo, uma forte e inquebrantável determinação de não parar até chegar à fonte. Venha o que vier, suceda o que suceder, custe o que custar, murmure quem murmurar. Quer chegue ao fim, quer morra no caminho, ou não tenha coragem para os trabalhos que nele se encontrem. E ainda que o mundo venha abaixo, como acontece muitas vezes. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Grande alegria ter você por aqui e vamos tratar daquele que era chamado pela autora de Livrinho e que ganhou um nome que eu acho que é muito mais de acordo, né? Mas para uma grande santa realmente era um livro de iniciados, um livro para iniciar as pessoas na fé. Na verdade, o livro tinha um objetivo muito claro. Quando Santa Teresa d'Ávila escreveu, era para suas monjas, né? Do mosteiro da Regra Primitiva de Nossa Senhora do Carmo. Elas eram lá do mosteiro de São José de Ávila, ali especialmente para quem ela escreveu o famoso livrinho e que ganhou um nome pesado, né? Chamado Caminho de Perfeição aqui para nós. A edição que eu tenho aqui é a edição da minha biblioteca católica, mas Caminho de Perfeição, essa é a capa da minha biblioteca católica, mas acho que quase todas as editoras católicas têm o Caminho de Perfeição. Então fica a sua escolha, comprar e ler. E eu indico muito, muito, muito que você leia, porque isso não é o caminho só para as monjas. Isso é um caminho para todos nós. Isto é realmente um caminho de perfeição. Mas nossa, Leandro, o que é que Santa Teresa fala de tão especial? Que caminho é esse tão difícil que ela trouxe, que é o caminho de perfeição? Santa Teresa dizia que não era muito letrada, que não era muito inteligente, mas ela era assim, tanto que ela lia muitos livros e ela tem uma influência de Santo Agostinho. Ela leu Santo Agostinho. Coincidentemente, assim como nós falamos do Sermão da Montanha, e lá Santo Agostinho percebe um caminho em degraus do Pai Nosso. Qual é o caminho de perfeição de Santa Teresa? É a partir da entrada na vida espiritual do cristão, esta caminhada a partir do Pai Nosso. Né? Se você ficou pensando assim, que nós íamos trazer aqui orações, né, extremamente complicadas, meditações muito rebuscadas, termos difíceis da teologia mística, não. O caminho de perfeição, ele se dá exatamente por viver, necessariamente viver bem o Pai Nosso. E por que é que eu indico a leitura, então, do livro de Santa Teresa? Porque nós temos, hoje em dia, um comportamento mediante coisas que a gente escuta na catequese, coisas básicas que eu vou dizer aqui. A oração do Pai Nosso, a oração do terço, por exemplo, dentro do terço, a oração do Salve Rainha, a própria Ave Maria, as virtudes teologais, fé, esperança, caridade, os 7 dons do Espírito Santo, né? Entre outras coisas assim, os sacramentos. Nós temos dentro de nós, por causa da catequese, uma sensação de que a gente sabe.
de que nós entendemos, então eu já entendi o que significa o sacramento, ok. E eu nem estou levando, gente, eu não estou levando para o lado ruim dessas pessoas, eu estou levando no lado de que você realmente aprendeu, tá? Você realmente tem catequese, tem a noção catequética, você entendeu o que significa o sacramento, a virtude teologal, o dom do Espírito Santo. Mas acontece que não se trata só do entender catequeticamente. A catequese tem uma implicação na sua vida prática. Ela acontece na sua vida. Porque de nada adiantaria você aprender o que você aprende na catequese. E novamente eu estou dizendo, eu tive boa catequese. Então, estou fazendo a consideração de que você teve pelo menos uma catequese comum, básica, bem feitinha. Sem grandes coisas e sem deturpações, tá bom? Mas ainda assim parece haver dentro de nós, e às vezes até dos catequistas, uma sensação de que as pessoas já sabem, porque isso é dito pelo padre, é dito nas homilias, e isto acaba gerando em nosso coração, em nossa mente, em nosso comportamento diante de tudo isso, uma pouca atenção a estes detalhes. Por isso eu indico grandiosamente que você leia Caminho de Perfeição de Santa Teresa. Porque aí você vai começar a entender realmente o que significa cada pedido do Pai Nosso. Quer ver? Eu não vou pegar todos porque eu quero que você leia o livro. Mas qual que é um dos comportamentos que nós temos quando nós rezamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Você pensa no seu pão dia a dia, hein? O pão que você vai comer, né? O pão físico. Mas não é isso. É muito mais profundo do que isso. O pão nosso de cada dia, que nós estamos pedindo para Deus nos dar, é a Eucaristia. Este é o pão cotidiano, diário que nós precisamos. Que sim, mas nós não precisamos do pão físico? Sim. Mas esta oração é uma oração completamente para transformar a nossa alma, para nos guiar. E Deus, lógico que Ele nos alimentará. Ele mesmo disse, olhai e vede, né, as aves, as flores, olhe como são belas, elas têm toda beleza e tal, e nunca precisaram. Deus cuida delas, cuidará de nós também. Então vocês ficam preocupados com o que vestir, com o que comer? Não, o Pai do céu, pedi ao Pai, o Pai vos dará. Mas não é isso, o Pai Nosso é muito mais profundo do que o pão que nós comemos. Existe um pão espiritual, aquele mesmo pão de João capítulo 6, que nosso Senhor fala que nos alimentará, né? E que nós precisamos comer a sua carne e beber o seu sangue para permanecermos nele e ele em nós e sermos salvos. Então, veja, isso é um detalhe. E é muito legal alguns exemplos que ela dá da profundidade do dizer Pai Nosso. Porque se não fosse em Jesus, nós não poderíamos dizer Pai Nosso. Nós só dizemos Pai Nosso porque nosso Senhor nos trouxe o Pai. Ele era o nosso Senhor, era Deus conosco, estava aqui, mas apenas em Jesus Deus passa a ser o nosso Pai, por conta do batismo, na qual nos tornamos filhos adotivos, somos ali no batismo configurados ao Cristo e podemos dizer, agora podemos dizer assim como diz São Paulo, Abba, ó Pai. É assim que funciona o Pai Nosso. E Santa Teresa aprofunda toda esta conversa, sim, meus irmãos, já dando os primeiros passos da oração, da vida de oração, da oração interior, né? Nós falamos das orações de piedade, mas uma das coisas mais legais que talvez a gente aprende com Santa Teresa, porque alguns teólogos fazem a separação, se olhar no catecismo vai estar separado, que é a questão da oração vocal, que é essa oração que a gente faz, né? Pai nosso que estás no céu, mas ela não separa da oração mental.
Para ela, a oração vocal e a oração mental andam juntas. Porque você não pode rezar uma coisa com a boca e estar pensando em outra. Se isso está acontecendo, você já não está conseguindo rezar. Você está apenas pronunciando palavras. Não há oração aí porque precisa de um coração junto, né? De uma alma ligada naquilo que está sendo dito e já querendo proporcionar uma ação conveniente àquilo que está sendo pronunciado, àquilo que está sendo rezado. Por isso, mais do que nunca, eu indico a você o livro Caminho de Perfeição de Santa Teresa. Veja algumas explicações aqui e é assim que a gente começa a adentrar numa vida espiritual. Ai, Leandro, eu devo ler numa tacada só? Né? Eu vou dar uma indicação diferente do que eu fiz. Eu li de uma vez, logicamente, existem alguns cursos, né? O próprio curso do Padre Paulo que trata disso, mas ele avança um pouquinho mais até do que o livro, tá? Mas eu gostaria de indicar a você ler sem pressa, sabe? Tipo, você quer ler algum livro para correr com ele, né? Para ler, então leia. Mas pega este livro e leia devagar, lendo cada capítulo e tentando absorver o máximo que você puder e mastigar como... Ele é um livro espiritual, ele não é um livro de meditação, tá? Ele não é um livro de meditação, mas que você possa sim meditar como fazer a partir de agora esta nova parte do Pai Nosso que você aprendeu com Santa Teresa. Isto que ela falou da oração, de como eu me aprofundo na oração e então eu avanço junto com as monjas, né? Que a gente possa dar estes passos na fé e crescer verdadeiramente. E o que precisa crescer também, e você sabe disso, é o nosso canal. Você já se inscreveu no canal Ascese e Catequese? Eu acho que essa é a hora de você se inscrever. Veja que nós fizemos aqui esta compreensão do caminho de perfeição, né? Podemos mais para frente avançar, debater capítulos e muito mais, não apenas com o livro de Santa Teresa, mas com outros livros, mas eu preciso da sua ajuda. Você se inscreve no canal, curte e espalhe o bem, né? Compartilhe com os seus amigos, né? A gente precisa avançar, chegar nas casas, chegar em mais pessoas para formarmos realmente um grupo de irmãos e um grupo de leigos, né? Porque eu não sou padre, não sou religioso, eu sou como você, né? E estamos juntos para a evangelização e para a meditação da palavra e para o crescimento da nossa espiritualidade, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.